Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, Logos Vida Financeira. Estamos aí com um vídeo extra dessa semana para falar sobre as últimas notícias do mercado. Talvez você está vendo aí na imagem e você já viu várias notícias a esse respeito, sobre a federalização da CEMIG e da Copasa. Mas o que seria essa federalização e se isso seria bom ou seria ruim? Então, para a gente entender um pouco mais sobre isso, a gente tem que entender que o governo de Minas Gerais ele tem uma dívida com o Estado, com o governo federal, de 160 bilhões de reais. Então, o Estado de Minas tem uma dívida com a federação, com o governo federal, de 160 bilhões. O que ele quer fazer para quitar essa dívida? Colocar a CEMIG e a Copasa não para ser mais guiada, dirigida pelo Estado, mas pelo governo federal. Ou seja, deixaria de ser uma estatal estadual para ser uma estatal federal. Algo bem parecido daquilo que já foi a Eletrobras antes de ser privatizada. Então, hoje, a CEMIG e a Copasa, o governo de Minas tem uma porcentagem delas. Agora, isso seria bom? Por exemplo, falando de CEMIG, hoje a CEMIG, o valor de mercado dela é o valor de mercado, não o valor de patrimônio que ela tem, nem de lucro, mas o valor de mercado dela é 27 bilhões 887 milhões. Só que desses 27 bilhões, quase 28 bilhões, o governo ele tem apenas 17% dessa empresa da CEMIG. Ou seja, de quase 28 bilhões, o governo tem 17%. Então ele não tem os 27 bilhões. Ele tem só 17% disso se ele fosse vender a CEMIG. Olhando para a Copasa, o valor de mercado da Copasa é 6 bilhões 855 milhões, quase 7 bilhões. E o governo ele tem cerca de 50% da Copasa. Ou seja, você pega lá um pedaço da Copasa, um pedaço da CEMIG que o governo hoje administra, ele passaria ali para o governo federal administrar. E por que que a maioria dos analistas, dos acionistas entraram em desespero? Porque hoje, tanto a CEMIG como a Copasa são administradas ali para o governo do estado de Minas Gerais e eles têm ali controladores, eles têm ali uma direção, eles têm ali um CEO que cuida dessa empresa e eles têm feito bom trabalho. Eles têm feito ali uma boa gestão na empresa. Vide os lucros das empresas nesse ano e no último semestre, que foram lucros muito maiores do que comparado a semestres anteriores. Então, quando você olha duas empresas que estão sendo bem administradas e vai passar para o governo federal, que a gente tem visto exemplos de empresas que o governo federal assumiu quando esse novo governo entrou e não tem dado tanto resultado como deu nos últimos anos. Por exemplo, a Petrobras, que teve uma redução no lucro comparado com o ano de 2022. Então, existe uma preocupação muito grande, porque pode se trocar toda essa direção que hoje está ali. Pode. O governo federal assumindo, ele pode tirar todo mundo que é os diretores ali da CEMIG e da Copasa, que foram colocados ali pelo governo de Minas e colocar quem eles querem. E esse é o maior medo dos analistas, o maior medo dos investidores, alterar a direção dessas duas empresas para colocar uma direção daquilo que uma direção que não se encaixa bem nesse mercado, uma direção ali que não tome boas decisões e acaba que essas duas empresas ali começam a ter resultados ali não tão bons como elas estão tendo, até resultados negativos. Agora, isso para o acionista vai mudar algo? Você pode perguntar, mas isso é bom ou ruim? Não tem como falar agora se vai ser algo bom ou se vai ser algo ruim. O mercado repercutiu negativamente porque o Zema, que é o governador de Minas Gerais, ele tinha a intenção de privatizar essas duas empresas. E agora se fala em federalizar, ou seja, passar essas empresas do governo estadual para o governo federal. Então o mercado tem visto isso com más olhos, mas para essa federalização acontecer, demora-se anos, não é uma coisa da noite para o dia. Então os acionistas não precisam ficar alarmado, correr e vender as ações, não. Pode ser que isso seja ruim? Sim, mas pode ser que isso seja ruim a longo prazo. E até lá a gente vai ver tantas coisas mudando ou não mudando ou melhorando, então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vê. Né? É claro que a gente precisa ficar alarmado, é claro que a gente precisa ficar atento às notícias, mas não ficar desesperado.
não criar uma crise de ansiedade porque CEMIG e a Copasa vão falir, não. Muito pelo contrário, a CEMIG e a Copasa hoje, no estado de Minas Gerais, elas têm uma autonomia do estado. Hoje, no estado de Minas Gerais, é muito difícil entrar uma outra companhia de energia elétrica e uma outra companhia de saneamento. Então, eles têm ali, de certa forma, ali, uma receita garantida durante um longo tempo. Então, elas não vão falir da noite para o dia. É claro que mudando a direção pode se mudar aquilo que as empresas têm feito nos últimos anos? Pode, mas como eu falei, isso é a longo prazo. Se você investe na empresa, se você entrou na empresa com uma margem de segurança, vale a pena manter as ações, pelo menos por enquanto, até ver o desdobrar daquilo que vai acontecer ao longo das semanas, ao longo dos meses e dos próximos anos, porque essa federalização não vai acontecer da noite para o dia. Pode ser que não aconteça nem em 2024. Não é um trabalho fácil de ser feito. E como não é um trabalho fácil de ser feito, não vai se mudar assim as coisas, as administrações dessas duas empresas da noite para o dia. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Nos mande também nas nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no nosso canal. Eu te aguardo na segunda-feira com mais um vídeo da nossa série de mensagens ali que a gente está fazendo ali sobre os indicadores financeiros.